Boa noite, queridos e amados irmãos. Graça e paz. Uma alegria podermos estar aqui hoje à noite mais uma vez. Eu quero convidá-los a abrir o texto bíblico para segundo Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. E nós vamos tratar sobre o texto que fala de uma das filhas de Davi, Tamar, e conhecer um pouquinho da profundidade e do poder destrutivo do pecado, porque o pecado muitas vezes pode estar disfarçado de amor, o silêncio cúmplice, ele vai perpetuar a dor, mas, irmãos queridos, em Cristo encontramos justiça, cura e amor verdadeiro. Quero iniciar com um cartaz, especialmente dos grandes centros, tá? E esse cartaz foi colocado na rodoviária de São Francisco, não no Brasil, Estados Unidos. Havia esse cartaz na parede, não esse especificamente, esse foi um que a gente fez. Mas ele está dizendo assim: adolescentes, não falem com estranhos. Adolescentes, não falem com estranhos. Pessoas mal intencionadas usam simpatia e promessas para ganhar sua confiança. Nem todo sorriso é seguro, nem toda conversa é inocente. Proteja-se, confie em adultos de confiança, fale com alguém da sua família, da escola ou da polícia se estiver em risco. E nós temos cartazes como esses e situações como essas. E a intenção desse cartaz aqui é muito clara: alertar adolescentes em fuga, muitas vezes, sobre predadores que aguardavam meninas nas grandes cidades. Cafetões, por exemplo, rondam os terminais rodoviários e escolas, oferecendo amizade, comida, abrigo, talvez drogas. Até que a armadilha se feche, aquelas jovens se tornam escravas da prostituição. Nós ficamos enojados com esse lembrete de como os seres humanos podem se aproveitar de pessoas indefesas. Eu quero só fazer uma aplicaçãozinha antes da gente entrar no texto do sermão, porque estranho é alguém que eu não conheço. Pode seguir. Estranho é alguém que eu não conheço. Eu quero fazer esse alerta para todos os pais. A gente muitas vezes não imagina que situações como essa acontecem, mas acontecem. Um estranho, note, crianças, pode ser uma mulher. Um estranho pode ser um homem. Eu preciso ficar perto do meu pai ou minha mãe quando saio de casa. Eu não falo com estranhos sem a permissão da minha mãe ou meu pai. Eu não recebo doces ou presentes de estranhos sem isso. Eu nunca entro no carro de um estranho. Eu não vou com estranho para nenhum lugar. Quem é o estranho mesmo? Alguém que eu não conheço. Um estranho é legal? Não há como saber. Um estranho pode parecer legal, mas ele pode tentar machucar. Estranhos podem ser muito perigosos. Eu devo gritar se alguém tentar me puxar. Eu devo correr de estranhos e procurar ajuda. Eu devo chamar minha mãe na hora se um estranho querer conversar comigo. Minha mãe vai me dizer se eu posso falar com alguém que eu não conheço. Tá? Essas são algumas situações que são verdadeiras e reais. A gente fala disso, mas também, às vezes, isso pode estar dentro da nossa casa. Os estranhos podem nos visitar. Segue lá. E cuidado redobrado com a internet. Rede social, só com consentimento e acompanhamento dos pais, tá? Eu estava estudando a lei a partir de 13 anos, você pode fazer uma conta, mas os pais devem ser responsabilizados, e no Brasil, por causa da LGPD, a gente tem 18 anos, tá? De recomendação. Então, meus queridos e amados, cuidem dos seus filhos, seja na igreja, seja fora dela, tá bom? Crianças podem ir para o cultinho infantil, e nós vamos ficar agora no texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 13, cultinho infantil e berçário.
Eu queria falar com as crianças, é bom elas ouvirem, né, essas coisas. Isso aí estava lá no finalzinho do sermão, eu falei, vamos pôr no começo. Vamos pôr logo no início. Deixar isso claro para as famílias da nossa igreja. Assim, meus amados irmãos, também é este capítulo de 2 Samuel, capítulo 13. Este capítulo apresenta o horror do pecado, mas também aponta para a possibilidade de redenção, justiça e amor verdadeiro em Cristo. Meus amados, estamos diante de um texto que trata de luxúria disfarçada de amor. E é exatamente isso, de abuso sexual, de silêncio cúmplice e de famílias quebradas. E muitos em nossas igrejas conhecem bem essa dor, é um tema muito sensível. Eu preciso fazer esse alerta antes de iniciarmos a tratar esse texto. Apesar de um texto abrir questões muito difíceis que nós precisamos tratar, porque muitos de nós passamos por isso, conhecemos esse tipo de dor. É maravilhoso saber que a palavra de Deus não silencia diante dessas realidades. E é por isso que nós temos esse trecho aqui de hoje. Em 2 Samuel, capítulo 13, ele trata disso, ele tem coragem de tratar disso. A palavra de Deus, ela confronta, ela denuncia, mas o melhor de tudo é que, sobretudo, a palavra de Deus, ela tem este poder de curar almas feridas, que passaram por situações que nós nunca pensamos querer passar ou imaginar. E quando nós olhamos para 2 Samuel, capítulo 13, nós podemos ver que o pecado disfarçado de amor destrói. Cuidado com o amor, que ele não é verdadeiro. O silêncio cúmplice perpetua a dor, mas em Cristo encontramos justiça, cura e amor verdadeiro. E esse é o nosso sermão de hoje. Você deve estar no texto. Vamos olhar os primeiros 15 versículos. Quando o amor é mentira. 2 Samuel, capítulo 13, passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Aminon: por que você está emagrecendo tanto, dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão. E assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Aminon disse: mandem que todos saiam da minha presença, e todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã.
Porém, ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Quando o amor é mentira. Aqui a gente tem essa história, uma história das mais trágicas da Escritura. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, que era muito bonita, a bela irmã de Absalão, filho de Davi. E o texto aqui ele faz questão de enfatizar que Aminon e Tamar são irmãos. Isso fica muito claro, irmãos. E, na verdade, como o texto fala, meio-irmãos, né? Ela é irmã de Absalão. Meio-irmãos, ainda que a lei proibia o casamento entre irmãos, mesmo meio-irmãos. Tanto o narrador, no versículo 2 aqui, quanto Aminon, se referem a Tamar como irmã. Davi, o narrador, Tamar e Absalão se referem a Aminon como irmão de Tamar. E no mínimo aqui, nesse trecho que nós lemos, essas repetições destacam o fato de que Aminon estupra alguém de sua própria família. É trágico. E assim é o pecado. O pecado é tragédia. O pecado é escravidão. O pecado é morte. E aí, nessa cena, a gente tem alguém aqui que é Jonadab. E ele chega, Jonadab, provavelmente um dos amigos, primo do príncipe, que era o mais velho, provavelmente o herdeiro do trono, provavelmente não, sim, o herdeiro do trono. Por que você, ó filho do rei, parece tão abatido? A pergunta de Jonadab aqui faz alusão aos privilégios que Aminon desfruta como filho do rei. Mas Aminon se tornou obcecado com a única coisa que lhe parece impossível ter, sua meia-irmã. E aqui a gente volta para um padrão que nós vimos desde o capítulo 11. Aqui a gente começa com um padrão. Você lembra desse padrão? Eu tenho todas as coisas, você só não pode isso. Qual a primeira vez que aparece esse padrão? Foi em Gênesis, lá no Jardim do Éden. De todas as árvores do jardim, vocês podem comer, não coma dessa. A mulher foi e comeu e deu ao seu marido. Davi tinha tudo, ele tinha o reino, ele tinha paz, ele tinha as mulheres, e Deus ainda falou para ele, ainda, se isso não te bastasse, eu te acrescentaria mais e mais. E ele vai lá, e ele deseja alguém que ele não podia, um padrão. Então a gente não fica muito longe de Aminon, quando se trata dos desejos que habitam em nosso coração. Mas Aminon aqui, ele está exemplificando justamente a atitude de Davi, seu pai. Ele se tornou obcecado com a única coisa que lhe parece impossível ter, sua meia-irmã Tamar. Esse padrão é visto. E aqui o que acontece é que Aminon repetirá o pecado de seu pai. Mesmo padrão ele segue. Então, o texto, a partir do versículo 7, ele continua. Então, Davi, versículo 7, mandou dizer a Tamar em seu palácio, vá à casa de seu irmão. Temos aqui, mais uma vez, os ecos dos crimes de Davi que ressoam ao longo desse caminho. O pecado aconteceu no capítulo 11 e ele ainda vai reverberando. Ele ainda está ecoando. Lembra? Porque o que Davi fez? Mandou buscar
Batseba. Ele mandou, ele viu, mandou buscar. Ele faz isso todo o tempo. E aqui ele continua fazendo. Tá? Ele manda buscar. Depois ele manda chamar Urias, o heteu. Depois ele o envia, né, para ser morto. Urias, o heteu, então, ele o envia para ser morto. Ele tem participação, ainda que voluntária, nos seus 2 crimes. E agora, esse mesmo Davi que envia é o mesmo que envia a própria filha para a casa de Aminon, ao longo desse capítulo. Ele manda a própria filha agora, onde ela é violentada, e mais adiante, nós veremos que ele envia Aminon para a morte. No capítulo 11, o narrador retratou Davi como um indivíduo absolutamente soberano. Ele enviava pessoas para onde queria e, por meio de uma simples mensagem, realizava seus desejos. No entanto, ao invés de ele usar isso para o bem, ele usou esse poder para satisfazer os seus próprios desejos, a sua própria lascívia e encobrir o seu próprio crime. Nesse capítulo ele continua a exercer autoridade sobre os outros, mas a sua própria autoridade se volta contra ele quando o Senhor providencia para que Davi cumpra a pena que ele mesmo se autoimpôs. O que nós notamos, eu vou falar, é que no capítulo 11, Davi correu atrás do pecado. No capítulo 13, é o pecado que corre atrás de Davi. E não importa. O texto é assim. E aí, Aminon, ele diz, vem para a cama comigo, minha irmã. E esse ainda é mais um eco dos pecados de Davi. O verbo deitar-se, dormir aqui, foi o mesmo usado no capítulo 11 e aparece 5 vezes nesses versículos de 5 a 14. 2 delas com esta conotação. Então, quando a gente olha esses padrões do pecado na Escritura, eles estão ali, dizendo para nós, né, como que o pecado age. E o narrador aqui parece considerar o estupro de Tamar por Aminon uma repetição do episódio de Gibeá, que em si era uma reprise de Sodoma. E a gente vai olhar. Vocês lembram do episódio em Gibeá? Em Juízes, capítulo 19, que nós consideramos o episódio mais sinistro, pelo menos a minha visão, das Escrituras, quando a mulher do levita também é abusada. No final, ela morre nesse processo. Ela tem o seu corpo em partes, esse corpo, então, é distribuído para todas as tribos de Israel. Uma guerra acontece, muitas pessoas morrem, uma grande tragédia em Gibeá. E ele considera esses paralelos. E a frase do versículo 12, note aqui, é importante. Ela respondeu, não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Sabe, é o único lugar que aparece essa frase? Gibeá. Essa mesma frase é a mesma. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não se faz uma loucura dessa em Israel. Então, eu vou colocando para vocês alguns paralelos que nos chamam a atenção para percebermos o padrão e a profundidade do pecado e como que ele vai agir. Os 2 atos são considerados ultrajantes ou coisa perversa. É a mesma palavra, nebalá. É a mesma palavra, coisa perversa, Juízes 19. A reação horrorizada de Israel ao assassinato e esquartejamento da mulher é semelhante à súplica de Tamar a Aminon. Não se faz uma coisa dessa em Israel. As 2 passagens usam o mesmo verbo hebraico, inar, que quer dizer abusar, humilhar, para descrever o crime. E a Bíblia vai tratar isso como crime. O apelo do efraimita
que ele era da tribo de Efraim, em Gibeá, aos homens de Gibeá, é semelhante em sua estrutura às palavras de Tamar a Aminom. Em todo o Antigo Testamento, essa expressão, não, meus irmãos, acompanhada de um pedido de socorro, aparece apenas nesses dois textos. Tanto Aminom quanto os homens de Gibeá rejeitam a advertência que recebem. Depois de violentar Tamar, Aminom lhe diz, com grande insensibilidade, levante-se e saia daqui. Suas palavras aludem à declaração do levita concubina em Juízes 19 e dão a impressão de que ele quer apagar todo o terrível acontecimento. São as mesmas palavras, levanta-te e vamos. Então você tem paralelos muito grandes aqui, que não podem ser deixados de lado. É uma releitura. E muitas vezes o pecado ele vai fazer essas releituras na vida das pessoas. Por isso que a gente olha, pode passar? Não sei se volta. Volta mais um pouquinho, volta mais. Pode voltar. Isso. Tamar, Gibeá, Sodoma, você vai vendo esses ecos e hoje. Então, meus amados, isso serve de alerta para nós. Agora pode voltar. Ela diz, você seria como um dos tolos perversos em Israel. O termo aqui traduzido como tolos perversos é Nabal. Lembram? Muito eco aqui. Semelhante ao personagem Nabal, que se opôs totalmente a Davi. Davi havia sido sábio naquela ocasião, por causa de Abigail, a carmelita, mas agora a tolice o encontra. E aqui eu preciso lembrar de uma ideia que nós trabalhamos de uma forma muito profunda no sermão passado e que reverbera muito na minha vida. E eu preciso lembrar esse ponto do Dietrich Bonhoeffer, nas palavras do próprio Dietrich Bonhoeffer. A estupidez não é uma falha intelectual, mas uma falha moral. E isso precisa ser internalizado e entendido de uma vez por todas aqui. Meus amados, entendam isso de uma vez por todas. A estupidez, ou a tolice, ou a insensatez, a mesma de Provérbios eu estou usando, mas eu vou usar aqui o termo mais usado pelo próprio Bonhoeffer. A estupidez não é uma falha intelectual, ela é uma falha moral. Há pessoas inteligentes que afirmam conhecer as Escrituras, que fazem, como Timóteo diz, ousadas asseverações, e são absolutamente tolas. Não se iluda com essas pessoas. As pessoas muitas vezes mais simples são as pessoas mais sábias. A falha não é intelectual, a falha é moral. O problema das pessoas é esse. Sua falha é moral. Ele estava sendo tolo não porque não tinha condições. Parece que Jonadab aqui é a pessoa que o texto bíblico eu vou trazer como uma das pessoas que é chamada de sábio aqui. O sábio aqui no texto é Jonadab. O astuto é Jonadab. O astuto é a serpente. Em Gênesis, quem era a mais astuta de todos os animais? Era a serpente. Cuidado com Jonadab, serpentes e coisas assim. Não se engane. A falha é moral. O problema de Aminom era um problema de ordem moral. Seja a pessoa mais simples do mundo. Não há problema nenhum disso. Mas, olhe para o caráter. Quando nós olhamos para o texto e as qualificações da liderança da igreja, as qualificações são intelectuais ou morais? Morais. Ele tem que ser apto para ensinar, mas é apto. Ele não tem que ser um baita do professor. Tem que ser um baita do professor. Ele tem que ter didática.
ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter títulos, PhD, não. Não pode ser ganancioso. Ele não pode ser violento. E vai. Ele tem que ser íntegro, integridade, moderação. É moral. E às vezes o que eu vejo, o que eu percebo, e que há um risco aqui, que muitas vezes a gente vai desenvolver muito o nosso aspecto intelectual, achando que isso tem alguma chance de nos tornar sábios. Alguém aqui já tentou ser sábio por esse caminho? É bom conhecer, porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Não há problema nenhum, mas o caminho é viver na presença de Deus, é ser santo como Ele é santo. É um trabalho de um coração e de uma vida. Fica esse alerta. De modo irônico, essa tolice agora se caracteriza na casa real, no centro de Israel. E para tornar o episódio ainda mais irônico, Aminon segue o conselho sábio, entre aspas. É incrível que ele usa essa palavra. Ele segue o conselho sábio de Jonadab, que o narrador descreve de modo sarcástico como alguém muito perspicaz ou sábio. Versículo 3. Cadê? Vale a pena a gente revisitar. Simeia, Jonadab, né? Filho de Simeia, irmão de Davi, Jonadab era um homem muito esperto. E aqui a palavra é sábio. É a mesma. Sábio entre aspas, tá? Que o texto não ia colocar sabedoria de Provérbios aqui, porque ele é perverso. Mas é entre aspas, é para dizer o caráter de Jonadab. O problema dele não era intelectual, o problema dele era moral. O seu problema é moral. O seu problema não é intelectual. O seu problema é de ordem moral. E se você quiser resolver alguma coisa na sua vida, você vai ter que ter coragem de enfrentar exatamente isso. Não é fazer mais alguma coisa, assistir mais um vídeo no YouTube, ou tentar isso ou aquilo, ou ler mais uma teologia sistemática. Amém? Vocês estão lendo, tá? Continuem, não parem. Não parem, porque vocês estão na Igreja Batista Calvário. Tá? Mas não adianta nada dessas coisas se nós não olharmos para o nosso coração e falar, Senhor, muda o meu coração, trabalha no meu coração, molda a minha vida desse aspecto. Isso dá um trabalho. Ter um PhD, moleza, pessoal. Estou falando sério. Depois do mestrado fica fácil. É moleza mesmo. Qualquer um consegue viver uma vida santa só para quem vive na presença de Deus. Então, a casa de Israel se tornou um lugar em que a sabedoria é pervertida juntamente com a moralidade. O que se perverte? A moralidade. E aqui, para fechar o quadro tão trágico, versículo 15, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que tinha a amado. Aminon, instigado por seu amigo sagaz, Jonadab, perverte não apenas a verdadeira sabedoria, mas também o verdadeiro amor. O amor que ele sente por Tamar não passa de luxúria. O que é luxúria? Desejo físico, tá? Você queria saber o nome? É esse, tá? Desejos físicos. E ele deixa implícito na referência a beleza de Tamar e como fica claro mais adiante na atitude de Aminon. Uma vez que ele satisfez seu desejo, quer se livrar dela. Agora, ela não é mais ninguém aos olhos dele, é mero objeto de seu desejo satisfeito. É simplesmente, versículo agora, eu vou um pouquinho para frente, 17, que ele diz, versículo 17, chamou o moço que o servia e ele disse, ponha esta mulher para fora e tranque a porta. Agora, como ele chama ela? Essa mulher. Essa mulher.
E assim podemos entrar no próximo trecho daqui. E vamos até o final do capítulo. Meus amados irmãos, paciência comigo. Versículo 18. Tamar vestiu uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora minha irmã fique calada, ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter violentado Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: eis que este seu servo está fazendo a tosquia das ovelhas. Peço que o rei e seus servidores acompanhem este seu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Contudo, o abençoou. Então Absalão disse: se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Aminon nos acompanhe. Porém, o rei lhe disse: por que ele iria com você? Absalão insistiu, e o rei deixou que Aminon e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordens aos moços, dizendo: fiquem atentos. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando, sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Aminon, como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho quando chegou Davi esta notícia: Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não pense, o meu senhor, que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque somente Aminon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso, desde o dia em que sua irmã Tamar foi violentada por Aminon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram, porque só Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então Jonadab disse ao rei: eis aí vêm os filhos do rei. Como este seu servo falou, assim aconteceu. Mal tinha ele acabado de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Aminon, que era morto. Quando o silêncio é cúmplice. Vou voltar a Tamar aqui. Depois da violência, o que Tamar encontra? Silêncio. O silêncio do pai, o silêncio do irmão, o silêncio da casa real. E o que Davi faz? Ficou furioso. Davi devia repreender o filho de modo mais direto. Mas como ele reage? Ele fica bravo, mas não faz absolutamente nada. Ele não faz absolutamente nada. Sua passividade ao lidar com Aminon terá consequências mais adiante, quando Absalão resolver a questão por conta própria, que acabamos de ler. Ao se recusar a castigar Aminon, Davi se nega a defender os direitos de sua filha Tamar. Exatamente o que acontece aqui. É Davi quem perpetua a tragédia dentro da sua casa, porque ele não fez o quê? Ele não tomou a atitude que deveria ser tomada. Fica um alerta. Às vezes a gente acha que as coisas se resolvem, eu fico bravo,
eu fico indignado, eu digo que não é justo, mas de nada adianta se nós não formos a fundo nessas questões, para que elas sejam resolvidas. Ele só fica furioso, mas não faz absolutamente nada. Aqui a gente tem vários ecos. A gente tem ecos de Eli, aqui, do próprio Samuel, de tantos outros líderes muito piedosos, mas que negligenciaram seus filhos. E eu estou falando, não é uma negligência de cuidado, é uma negligência de disciplina. Davi deveria ter disciplinado o seu filho. Agora eu estou cansado, meus amados irmãos, a gente cansa até de ver pais insistentemente afirmando que não disciplinam seus filhos. E acham bonito isso. Provérbios diz que isso é uma tragédia. Só quem odeia o seu filho faz isso. Palavra de Deus. Então eu fico perplexo com isso. Eu falei, será que as pessoas não conhecem a Escritura? Ou será que elas deliberadamente a desobedecem? Davi aqui deveria ter disciplinado seu filho, mas ele deixa seguindo o curso. Ele resolve, isso passa e vai. O que acontece é que isso não passa, isso cresce. É trágico, meus amados. Essa fúria dele não passava de uma bravata, se a gente vai olhar na prática. Assim, Davi continua enviando, né? E ele enviou Aminon com ele. E agora a situação fica crítica, porque ele diz, firam Aminon, depois o matem. Aqui mais um eco reverberando do capítulo 11. O que acontece? Quem falou firam e depois o matem? Foi o próprio Davi. Deixa que ele seja ferido para que ele morra na batalha. E é interessante que ele ainda diz depois, né? Ele continua depois, né? Seja forte. Foi exatamente as palavras que Davi disse para Joabe, o general. O que acontece? Pode pôr aí. Absalão repetirá o pecado de seu pai. Sejam fortes. É a mesma frase. E aí é interessante que ele não rasga as vestes por causa de Tamar, mas ele rasga as vestes agora por causa do seu primogênito, do príncipe. E ele vai então lamentar a morte do seu filho, o herdeiro do trono. A repetição verbal aqui associa as mortes do bebê de Aminon e lembra que as duas primeiras são as duas primeiras prestações que Davi paga por seus crimes. Duas prestações agora, está pago. E quem está liderando esse capítulo? Quem é o líder do capítulo? Jonadab. É interessante que no capítulo 11, Davi, que estava no controle, fazendo o estratagema. No capítulo 13, Davi só está observando. Quem está liderando, quem fala para Aminon, vai lá, vem. No final das contas, é Jonadab. No capítulo 11, repito, é Davi que instiga a conspiração contra Urias e usa o seu poder para colocar em prática seu plano. Mas aqui, ele está do lado de fora, observando os acontecimentos que desenrolam do lado de dentro. Ele permite que sua autoridade como rei seja explorado para fins enganosos. Mas só fica sabendo da trama quando é tarde demais. Interessante que Davi era o único que não sabia. Repito, no capítulo 11, Davi está correndo atrás do pecado. Agora é o pecado que está correndo atrás de Davi. De modo contrastante, a Jonadab, que está do lado de dentro, ele instiga Aminon a agir de modo dissimulado e sabe as intenções de Absalão de vingar sua irmã. Outros sabem das intenções de Absalão, mas não comunicam esse fato importante ao rei. No versículo 39, então Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Aminon,
que era morto. E nós olhamos para esse capítulo que não tem nada de uma pontinha de esperança. Então, eu vou fazer isso no último ponto, tá? Porque a gente termina sem nenhuma pontinha esse capítulo. E eu preciso fazer, então, a última nota, porque quando a justiça falha, Cristo permanece. E a última parte, onde que a gente vê Jesus nessa passagem? No lugar onde Davi falhou, podem saber, Jesus vence. Davi usou o poder para abusar e se omitir. Jesus usa o poder para proteger, curar e restaurar. Tremendo, Jesus. Ele defende, a Bíblia diz, o órfão e a viúva. Salmo 68. Salmo 46. Ele julgará o opressor. Jesus, ele também foi abusado e pode consolar aqueles que sofrem e sofreram de abuso. Isaías 53, Salmo 22. Jesus ama com amor verdadeiro, um amor que se sacrifica e purifica. Efésios capítulo 5. Jesus é o único que tem poder de remover a vergonha. Ele liberta de maldições familiares. Alguns aqui, e eu já tive isso, mas hoje, graças a Deus eu entendi, alguns podem temer cometer os mesmos pecados dos pais. Mas Jesus dá outra opção. Mesmo que seu pai tenha sido como Davi, ou pior, como Aminon, você não precisa repetir nenhum pecado. O mundo vai fazer isso sistematicamente. Ele acaba encontrando esse caminho por causa da escravidão do pecado. É quase que natural. Mas o Evangelho pode libertar você. Você não precisa. Pelo contrário, você pode fazer 10 vezes melhor ainda. O Evangelho é um poder tremendo, né? Então vamos supor, e nenhum pai é perfeito, nem nós, nem os nossos pais. Então eu parto dessa premissa que os nossos pais falharam, eu também falhei, e a gente falha como pais. Eu sempre brinco que é sério demais. Ser pai é uma experiência humilhante, né? Porque nós somos imperfeitos, nós vamos errar nesse processo, mas nós não temos a obrigação de repetir erros. Em Cristo é possível, meus amados irmãos. E você ainda pode fazer 10 vezes melhor. E eu passo, então, a última parte, aplicando agora. Aplicações, porque o nosso sermão é puritano. O meu passador, meu querido ali, passador de slides, falou, nossa, vai dividir em 2, pastor? Ele conta o número de slides, ele percebe quantas horas a gente vai ficar, nada. Estamos no finalzinho. Aprendemos com Aminon que o que é chamado de amor muitas vezes não passa de luxúria, jovens. Apenas desejo físico. Cuidado, para não confundir amor com luxúria. São coisas diferentes. Nós precisamos respeitar as pessoas. Você ama, você respeita. Os nossos relacionamentos de amor são muito físicos do que o mundo e muito sentimental. Amor verdadeiro é entrega, é doar-se, é respeitar, é tudo isso. Tá? Ele não queria Tamar como companheira de um pacto de casamento para toda a vida, com quem pudesse construir uma família. Ele simplesmente queria usá-la como objeto para sua própria satisfação. Os jovens podem sentir uma forte atração ou paixão por alguém, o que pode ser interpretado erroneamente como amor. Meninos, olhem no meu olho aqui. Cuidado. O amor verdadeiro busca o melhor para outra pessoa, está disposto a sacrificar os próprios interesses pelo bem do outro, assim como Cristo se entregou por nós. É esses meninos que eu quero. E vamos separar aqui, né? São esses os homens que nós estamos formando.
Nada menos do que isso. Está entendido, senhores? O amor verdadeiro é expresso dentro dos limites da palavra de Deus e está grifado, está em negrito, está gravado no seu coração, espero, porque ninguém ganha nada desafiando o Senhor. Não fique cruzando a linha achando que não acontece nada. Ninguém ganha nada desafiando o Senhor. Não importa. Não desafie o Senhor. Ele é misericordioso, amoroso. Mas ele vai permitir as consequências do nosso pecado muitas vezes para o nosso bem. Também vemos no caso de Aminon que o pecado nunca satisfaz. Essa história do gênio da lâmpada nunca satisfaz. 3 pedidos não é suficiente para você. Você teria que ficar pedindo eternamente, porque nunca satisfaz. É só Cristo que nos satisfaz. Você quer ter satisfação verdadeira? Você precisa crer em Cristo como seu Salvador. Você precisa ter um Senhor soberano. Você tem que deixar a escravidão do pecado e permitir que Ele seja Senhor da sua vida. Você será absolutamente satisfeito. Não é o marido, não é a esposa, não é os filhos, não são os títulos, não é o trabalho, é Jesus Cristo. Creia nele e você vai ser satisfeito, bem-aventurado. Falei com os meninos, né, meninos? O exemplo, meninos, ainda estou com vocês, tá? Piazada, melhor, né? Piazada. O exemplo de Jonadab nos adverte sobre o perigo de amigos e conselheiros perversos. Provérbios capítulo 1, qual que é o primeiro conselho? Não ande em má companhia. No tema, no capítulo 1. Eles podem nos lisonjear dizendo o que queremos ouvir, mas quem anda com os sábios é sábio, mas quem anda com os tolos sofre dano. Provérbios capítulo 13, verso 20. Ande com pessoas sábias. Homens, andem comigo. Não estou dizendo que eu sou o mais sábio, mas eu estou procurando viver dessa forma. Vamos caminhar juntos, homens, aqui. Você não deve caminhar sozinho. Eu preciso de outros homens aqui, como o pastor João, como outros aqui, seu Júlio e outros amados irmãos que caminham comigo. Vamos caminhar juntos. Vamos fazer uma companhia de sábios. Vamos trabalhar para que haja sabedoria em nosso meio. Você será influenciado pela companhia que tem. Quais são os seus 4 melhores amigos? Esse é você. Quais são os seus melhores 4? É você. E agora mudando, tá? Mas ainda mais uma pontinha. Amigos como Jonadab, mesmo que pareçam muito charmosos e inteligentes, são inimigos da sua alma, que o encorajam e satisfazem a carne em vez de andar no espírito. Cuidado com essas pessoas. E agora, meninas. Cadê as meninas aqui? Mulheres. Agora chegou a vez de vocês. Há muito que podemos aprender com Tamar. Eu quero conhecê-la. Infelizmente, provavelmente eu não vou conhecer Jonadab. Né? Provavelmente não. Né? Mas Tamar eu vou conhecê-la e eu vou ter esse prazer, né, de estar ali. E ela exemplificou positivamente a beleza interior de uma mulher de Deus. Olha o que Tamar fazia. Ela honrava seu pai. Ela estava disposta a trabalhar com as próprias mãos. Ela mostrava misericórdia para com os necessitados. Ela temia a Deus e era moralmente pura. Ela resistiu sabiamente à tentação sexual, deplorando a fornicação porque viola a santa lei de Deus e prejudica outros e prejudica a si mesma. Ela respeitava o casamento como o único lugar apropriado para a expressão sexual. Se valorizem, meninas. Se valorizem. Vocês têm que ser como Tamar. Ela era muito especial. Essa menina aqui vale ouro. Ouro. Ela era sábia. E, infelizmente, Tamar também é um lembrete de coisas terríveis que podem acontecer com os justos nessa vida. E é por isso que a nossa esperança é na vida que está por vir.
o cenário de Tamar se repete em muitas famílias e igrejas hoje. Há muitas mulheres em nossas congregações que podem se identificar com a miséria e a vergonha que inundaram a alma de Tamar. Nossas igrejas, portanto, precisam observar os seguintes pontos para enfrentar a ameaça ao abuso sexual. Predadores sexuais são incrivelmente enganadores. Precisamos proteger as nossas crianças e os nossos filhos. Foi o que Davi não fez. Mas nós vamos fazer. Nós vamos cuidar das nossas meninas. Nós vamos cuidar dos nossos meninos. Por isso que a gente tem na nossa igreja um PPI. Alguém sabe o que é um PPI? Um protocolo de proteção infantil. Muito, muito eficaz, inclusive. E eu recomendo que todos vocês leiam, tá bom? Quero concluir dizendo o seguinte. Nós ficamos enojados do cartaz que lembra como seres humanos podem, muitas vezes, fazer coisas terríveis. Mas a gente não está muito distante de Aminon, como eu coloquei para vocês, nem de Jonadab, nem de nada. Isso é um alerta para nós, seja como perpetradores do pecado ou vítimas. E eu quero voltar para aquele cartaz porque há esperança. Naquele mesmo terminal de São Francisco, havia um agricultor idoso, um migrante com uma laranja no colo. Era tudo que restava do seu saco de papel pardo, onde ele levava o almoço, que parecia que aquele homem tinha acabado de comer. Do outro lado do terminal, um bebê estava no colo da mãe e olhava fixamente para a laranja do homem. Ao perceber o olhar da criança, o homem se levantou e imediatamente caminhou até ela. Ao se aproximar, conversou com a mãe do menino e pediu permissão para dar a laranja a ele. A mãe sorriu e permitiu. Logo antes de fazer o contato com a criança, porém o homem parou, segurou a laranja com as duas mãos, a beijou e a entregou para a criança. A história continua, porque alguém viu isso e foi lá falar com ele. Ele disse que estava emocionado com o que viu fazer. O homem sorriu, estava satisfeito. E a pessoa que está contando essa história disse: fiquei particularmente tocado com a maneira que você deu a laranja antes de entregá-la ao garoto. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, com uma expressão franca, antes de finalmente responder. Nos meus 68 anos de vida, se tem uma coisa que aprendi, é nunca dar nada, a menos que seja de coração. E é isso que nós devemos viver, cuidar, proteger e nos manter longe do pecado. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa misericórdia, porque Jesus precisou subir a cruz do Calvário para tratar esses pecados tão profundos. Somente aquilo que Cristo fez na cruz é possível para libertar e salvar aquele que estava perdido. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Cuida, Senhor, da tua igreja. Sara as feridas do nosso coração. Deus, restaura as nossas vidas. E que, ó Deus, por meio de vidas santas, possamos viver este amor que é verdadeiro. Protege os nossos jovens da luxúria. Protege as nossas crianças do abuso. Protege a tua igreja de escândalos, do adultério, da fornicação, de pecados sexuais. Ó Deus, guarda o nosso coração da insensatez. Ajuda a trabalhar nossas falhas morais, a reverter um coração muitas vezes obstinado, um coração orgulhoso, um coração teimoso. Ó Deus, e que possamos abandonar o pecado e viver na tua presença. Ó Deus, se há alguém aqui que não tem Cristo como Salvador, ó Deus, que ele possa contemplar na cruz do Calvário esta tão grande salvação que resolve, ó Deus, o problema que jamais poderíamos resolver. Ó Deus, que creiam no Senhor e sejam salvos. Pai querido, obrigado por todos aqueles que vieram aqui hoje. Ó Deus, pela paciência para comigo.
Ó Deus, pelo momento tão agradável que vivemos aqui juntos, assim oramos em nome de Jesus. Amém.